Ui, ui.
objetivas e objetivas. É o que torna essa questão muito complicada. Com esse trabalho, entendendo que é necessário uma jurisprudência, uma doutrina mais eficaz acerca desse assunto, para criar uma estabilidade jurídica, até para os agentes judiciais que constantemente, diariamente, sobrevêm e utilizam deste instituto para poder dar início ao andamento do processo. E, por fim, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Robert. Eu queria fazer 2 comentários antes de eu passar a palavra para a banca. Primeiro, que eu senti falta no seu trabalho de um autor extremamente importante, mas eu digo que a falha foi minha. Mas aí, para subir essa falha, eu até trouxe, que é o nosso Stanislau Ponte Preta, no livro Festival de Besteira e Reação no Brasil. E quando eu estava vendo esse trabalho, eu lembrei de uma passagem desse livro, eu vou ler rapidamente aqui. Tá? Um humorista, que era um histórico também, que ele fala, o Genésio, quando houve aquela marcha de senhoras ricas com Deus pela família, etc., ficou a favor, principalmente do etc. Mesmo tendo recebido algumas benesses do governo que entravam pelo campo, Genésio aderiu à Redentora, mais por vocação do que convicção. Ele tinha, e ainda tem, um caráter muito adesivo. Porém, com tanto cocoroca aderido, Genésio percebeu que estavam querendo salvar o Brasil depressa demais. Mesmo assim, foi na onda. Adaptou-se à nova ordem com impressionante facilidade e chegou a ser um dos mais positivos dedo duro do ministério. Tudo que era colega que ele não gostava, ele apontava aos superiores como suspeito. Naquele tempo, não sei se vocês se lembram, não era preciso nem dizer de que bastava apontar o cara como suspeito e pronto. Estava feita a caveira do infeliz. Hoje, a gente vê muito, e isso é o ponto importante, o segundo que eu quero fazer, que é relativo à audiência que eu tive antes de ontem, aliás, antes de ontem, não, hoje é quinta, ontem, né? Que é a fundada suspeita, mas do quê? Ah, ele está nervoso. Isso é fundada suspeita de qual crime? É diferente como você expôs, se eu tenho elementos que apontam a fundada suspeita de um crime específico. E olha a temporaneidade do seu trabalho. Foram policiais que tinham supostamente recebido uma denúncia anônima, né, que não foi pelo Copom, foi direto para eles, né, e que a hora eles avistaram o carro que estava parado do meu cliente, eles foram para fazer a abordagem. Mas eu me perguntei, ele estava fazendo alguma coisa de suspeita ou ilegal? Não. Nós consultamos no sistema, vimos que ele já tinha sido conduzido anteriormente, né? E aí nós fomos para ver se tinha alguma coisa disso. E eu ainda perguntei, essas conduções de líder aqui anteriores foram em 2013 e 2014, porque em 2013 não foi oferecida a denúncia, em 2014 que ele processo de recebimento. Quer dizer, ficou exatamente esse histórico, que já passou e ele virou inimigo. Então, apesar de você não saber, ontem eu tive uma audiência exatamente nesse ponto. Então, isso eu quero ressaltar a relevância do tema e pedir a licença, né, o agradecimento por deixar eu ler uma das obras favoritas, tanto que a gente sempre tem para contribuir. Feitas essas considerações iniciais, eu passo a palavra para o professor Vinícius para a camada. Parabéns até esse livro acadêmico da participação do CC. O tema foi muito bem escolhido, é um tema palpitante mesmo. Fiquei feliz com o conteúdo do trabalho e pretendo fazer alguns apontamentos aqui que dizem respeito a probabilidades. A gente, tratando do TCC dentro do universo da acadêmica, do universo da graduação, é o ápice, é aonde a gente tem que fazer chegar no esse máximo. Com o TCC não é um trabalho, você faz lá nesse legal do professor. Então, alguns detalhes que não podem deixar passar, mas que são sugestões para você depois perguntar se acharam pertinentes fazerem
esses ajustes. Tá? E depois eu vou tentar fazer uma pergunta aqui relacionada à jurisprudência interessante que você colocou aqui dentro do seu tema. Tá? Ali faltou. Estava lá, mas aqui não é o mais importante. Não é mais MS, agora é MS, sabe? Exatamente. Agora, tem umas citações que você colocou de artigo que tem uma lei federal que trata disso e também a lei de introdução às normas de direito brasileiro também, mas tem uma lei específica que trata de como é que o processo legislativo deve apresentar os artigos de uma lei. E lá nessa lei diz que do artigo 1º ao 9º usa-se numerais ou numerais em ordem, primeiro, segundo, terceiro, até o 9º. Do 10 em diante são numerais cardinais. E houve aqui citações artigo 29º, artigo 200º, 44º, e que em citação de lei não existe. Então, isso não pode passar numa parte científica, não pode acontecer. Tá? Tem que se fazer essa correção. Tem uma experiência aqui do Supremo, citada, é interessante, relevantíssimo, inclusive, o ministro Ilmar Galvão, que trata justamente do objeto do trabalho. Né? A hipótese dos autos estaria enquadrada na segunda parte dispositiva do CPP, artigo 244, aí citando o 244, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma proibida. E aí, o ministro, o relator, continua, né? Pode tudo que é dita suspeita pode se basear-se em parâmetro unicamente subjetivo, que é o que você estava, né? Que é o objeto do trabalho. Agora, o que me chama, eu quero fazer uma pergunta com relação a isso aqui. Esse julgado é de 2001. Ainda atualmente, é entendimento do Supremo esse mesmo sentido aqui? Sim. Foi tratado dentro desse julgado do relator importado? Atualmente, sim. A questão até toda jurisprudência, toda decisão que acerca do assunto, eles não exemplificam a questão do que é finalidade suspeita subjetiva e o que é finalidade suspeita objetiva. Eles leem, por exemplo, a questão da denúncia anônima. Eles, com base unicamente na denúncia anônima, no qual não tem capacidade probatória de sustentar a denúncia de forma a ser uma fundada suspeita subjetiva, eu defiro as provas tal em caso da obstrução do réu. É dessa forma que é apresentado. E até hoje, inclusive nesse julgado do TJ Alagoas, que foi o último que eu tive acesso, 24 de novembro desse mês, desse ano, foi usado o mesmo termo, fundado suspeito subjetivo. Era a questão da denúncia anônima. A denúncia anônima sem a demonstração e depois a investigação demonstrar provas. Esse específico, ela foi escolhida exatamente pela essa marca inicial dessa questão da fundada suspeita subjetiva e objetiva. Foi ela que marcou todo esse início desse debate. Sim. Perfeito. Esse julgado aqui é interessantíssimo mesmo. Eu senti falta de uma demonstração jurisprudencial mais atual, deveria estar carregada aqui no trabalho, e também, já que estamos a falar de suspeita, e aí também ligada a direitos e garantias fundamentais, achei que faltou na leitura do trabalho um aprofundamento maior com relação a essa questão constitucional de direitos e garantias fundamentais do cidadão, proteção à honra, essas de cunho teórico, né? De cunho teórico, para, vamos colocar assim, trazer uma robustez maior ao trabalho, já que a gente está falando da parte científica e de TCC. Feitas essas observações, eu dou os parabéns.
Obrigado, professor. Professor Regis. Agradeço ao professor Pedro, cumprimento também ao professor Vinícius, cumprimento o Robert. Robert, a gente sempre vê uma característica do português do Ampar, ele faz e, consequentemente, ter ótimos militares, uma dentro do direito. Você exemplifica muito bem, não só no seu trabalho, no campo do curso, mas também em relação às próprias disciplinas que eu fiz com a professora aqui, sabendo de todas as dificuldades relacionadas, principalmente a um curso presencial para vocês, em todas as escalas, mas vocês têm conseguido cumprir aí as obrigações junto à instituição. Tenho certeza que o bacharelado em Direito contribui muito não só para a carreira de vocês, mas, consequentemente, para o próprio conhecimento e a forma de vocês devolverem para a sociedade, né, essa prestação de serviço tão importante que vocês fazem. Bom, feitas essas considerações, acho a temática muito relevante, interessante. Gostei do título, né, da sua pesquisa. Ela traz o seu objetivo, aquilo que você busca pesquisar, e, ao mesmo tempo, traz uma conceituação aqui de pesquisa sobre essa questão. Alguns apontamentos mais técnicos eu não consegui identificar de forma clara, sobre o volume, problemática em metodologia e conclusões parciais. Recomendo depois você conversar junto para identificar sobre esses elementos que são essenciais dentro de um resumo. O seu sumário é um dos poucos sumários que eu peguei nas bancas de avaliação, e é um sumário harmônico. O que eu chamo de sumário harmônico? É quando ele tem o mesmo número de subtítulos em todos os capítulos e, consequentemente, o mesmo número de páginas. Isso aqui, embora pareça apenas matemática, ele demonstra que você deu a mesma importância a todos os capítulos e, consequentemente, isso deixa a leitura mais fluida e contribui para a compreensão do seu texto. Na introdução, eu também não encontrei aqui nos elementos você discorrendo um pouco sobre esses capítulos. Então, você tem um sumário muito interessante, tem ali, na introdução, você traz problemática, objetivos gerais específicos, mas eu não vejo, ou não vislumbrei aqui, um pouco, né, a trazer ao leitor, ele que está fazendo a avaliação, a curiosidade de ler o seu trabalho, assim como não identifiquei conclusões parciais. A questão da metodologia que você utiliza, referência bibliográfica e autoridade, ela passa por mudanças na BNT, então não vou exigir isso de você, vou apenas falar com uma consideração. Não use-se mais baixa alta. A gente tem essa utilização, houve mudança recente na regra da BNT, então agora é só a primeira letra, assim como se nós estivéssemos falando de um nome pessoal e o restante na letra minúscula mesmo. Uma coisa que eu queria que depois você desse uma olhada é que na página 15 do seu trabalho, a influência da busca pessoal nos direitos individuais não tem nenhuma referência. Você traz aqui uma página inteira sobre as considerações, acredito eu, mas sem trazer uma fundamentação para ela. Feitas as considerações do professor Vinícius, eu gostaria de destacar que, muito embora você não tenha aprofundado no tema, você trouxe dois nomes de peso na sua pesquisa, em se trata de direito constitucional, três, na verdade, a considerar o ministro Alexandre de Moraes, mas nós temos aqui José Afonso da Silva e Canotini, os expoentes, para falar sobre a teoria da Constituição. Então, achei muito relevante aqui dentro da sua pesquisa. A sua bibliografia, a única coisa que eu recomendaria, eventualmente, tentar fazer uma revisão quanto à edição das obras. Tá? Eu não vou afirmar, então, eu não posso dizer se existem obras mais recentes ou não,
mas nós temos aqui do Marcelo Neto de 2011, do José Santos Carvalho Filho de 2013, pode ser que tenha questões mais atuais, então eu recomendo depois só dar uma olhada nisso. A título de pergunta, e vai ser uma única pergunta, quando a gente fala da atuação policial, quando a gente fala sobre a verdade, você fala em determinados momentos de leis, a questão do princípio constitucional da liberdade da confissão, como que a gente consegue estabelecer, eu quero a opinião, dentro de opinião não é uma visão técnica, mas você como um operador, não só do direito, mas também do segurança pública, como que a gente consegue estabelecer uma premissa, um divisor entre fundada suspeita para, e aí o conceito que você fosse da subjetividade com autoritarismo. Bom, agradeço pela pergunta, uma excelente pergunta. Eu entendo que nessa questão diferencial, o que seria subjetivo, o que seria já questão ilegal, questão autoritária, é uma coisa que eu vi até na lei constitucional, eu diria, a questão do erro grosseiro. É aquele erro que está muito explícito, está muito notório. Aquele erro ali foi causado intencionalmente. E, apesar de ser um erro grosseiro, a pessoa tem um dolo de causar constrangimento à pessoa. A partir do momento que aquele certificado do dolo de constranger a pessoa, o dolo de cessar algum direito individual por mero capricho ou por alguma coisa pretérita, isso para mim é autoritarismo. A partir desse momento que a pessoa tem o dolo de causar algum dano ao particular utilizando das suas prerrogativas, a questão já se encaixa e tem fundamentos legais que poderiam ser utilizados nessa situação. E quanto à parte da questão da subjetividade, é aquela questão que o elemento da suspeita não tem segurança jurídica. É esse o entendimento. A gente não tem segurança jurídica para trabalhar com determinada suspeita. Eu posso trazer como exemplo para o senhor, o doutor, um caso muito teatro que aconteceu recentemente do... Não entendi. Eu vi uma policial federal, você vai trazer Vou trazer outra. Não, são discussões entre os próprios tribunais superiores. Dentro de uma do STJ, duas uma do STJ estavam em contradição acerca de um tráfico de drogas, o indivíduo correu, aí a guarnição perseguiu, entrou dentro da casa e tal. As mesmos fundamentos, só que duas turmas superiores, entrando em contradição, foi necessário remeter a guardião da Constituição para o STF, o qual pacificou, dando a legalidade daquela busca, daquela conduta. Teve uma gravidade suspeita e levou o indivíduo correndo da viatura. Isso demanda que, apesar, mesmo tem questões como a turma ter dado aqui na questão como subjetiva, você vê que não teve um dolo policial de querer prejudicar aquela pessoa especificamente. Uma questão que para ele, pessoal dele, é uma fundada suspeita, então, coisa que gera suspeição, porém, na visão do magistrado, pessoa mais graduada, não é. Essa é a diferenciação do que seria subjetivo. Eu falei porque recentemente eu vi um vídeo que chamou bastante atenção e é muito comum a gente ouvir, difícil ver cenas desse tipo, mas ouvir, da famosa carteirada, né? Então, vi uma situação de um policial federal que numa abordagem, numa blitz, não queria ser abordado e fazendo ameaça para os policiais que estavam fazendo abordagem, até que chegou o superior de plantão e deu voz de expressão. Ele estava superando, né? Por isso que eu entrei nessa questão da subjetividade e autoritarismo. Então, se ele foi abordado numa blitz, havia uma fundada suspeita ou, às vezes, até mesmo uma rotina. Consequentemente, a partir do momento em que ele deixa de utilizar as suas prerrogativas, ele passa a incorrer eventualmente nessas tipo de ações que seriam legais. Executando, igual o doutor falou, ele vai correr um pico específico da Bolsa de Autoridade, essa questão da carteirada, ela é um pico específico dentro da lei da Bolsa de Autoridade. E
Igual uma coisa que eu pretendia falar na questão do trabalho, que até citar ali na TCC, a questão da Blitz, igual eu falou. A Blitz é um procedimento administrativo. Ela, a partir do momento que você paga uma pessoa para verificação de documentos, ela não é necessária nem suspeição, nem resultado suspeito. Só que, todavia, para efetuar a busca do veículo, esse é necessário dar suspeito. E pode decorrer de elementos da própria, de início, primeiro sinal a voz para a conferência administrativa, evoluiu para o fundado suspeito e, consequentemente, esse é igual ao suspeito lá. Muito obrigado. Bom, eu queria fazer um último comentário. Muitas pessoas me perguntam o que eu devo pesquisar? O que eu devo escrever de artigo? E a minha resposta é sempre a mesma. Se você perguntar para mim, eu nunca perguntaria aonde que eu devo postar? Você posta onde está postando, onde está te incomodando. E eu sempre proponho, eu sempre vejo que as melhores pesquisas são aquilo que incomoda pessoalmente. Então, a gente repara que você, enquanto membro das forças de segurança, você encontra isso e isso é uma coisa que ele incomoda. Então, eu queria ressaltar isso também, além da relevância da escolha do seu tema, que para mim é muito relevante, eu fui ontem, né? Mas eu contribuo muito e sempre procuro fazer pesquisas em cima das coisas que te incomodam. Né? Então, eu gostaria de pedir agora, licença, senhor e também da nossa aluna ouvinte, para a gente fazer as deliberações. Glória a Deus. Robert. Muito bem, Cláudio. Como você já suspeitava, de maneira bastante fundada, né, foi a decisão unânime pela sua aprovação, e você está de parabéns. Aprovação sem decisão. Aí os professores deixaram muito simples as suas anotações, eu vou dar uma revisada aqui e eu te passo no que for. Se você puder dar uma autógrafo para a gente. Então, Vamos fazer a foto no final. Referência. a gente descobriu. Se a gente tivesse obrigado, Paulo. Sobre isso.
Ótimo. Nossa senhora, eu cheguei em casa. Não como vocês, mas Você vai que sabe. vocês foram nessa notícia e na audiência discutindo exatamente. Se isso acontece tanto, seria que a audiência provavelmente tem. Não, mas esse trem que eles falam, tá muito genérico, assim, tá? E eu sou pelo folclore, se mostra para você. Dá mais fácil de você demonstrar que eu não estou fazendo diferença. Sabe o que tá acontecendo? Tá falando de... Acho que ele não vai. Ele vai estar. Ele vai estar. Ele falou para mim. A quarta não faria esse cara de saber que é o cara de saúde. Acabou. E aí, por causa disso, ele está esquecendo sempre a instituição. É só a motivação da planeta. Tem vários problemas que eu sou não. Ah. Ele gosta de Não, não tem direito.